deixar aqui no card para quem ainda não assistiu. Eu recebi muitas perguntas e muitas dúvidas, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram, com relação a como fazer para ter plantas em casa e fazer com que elas não morram, porque tipo, uma galera aí tá falando que sempre compra plantas e elas acabam morrendo. Então, eu vou deixar algumas dicas aqui pra você, bem rapidinhas, só pra você entender o básico pra conseguir ter plantas bonitas e saudáveis em casa. A coisa mais importante na hora de você escolher quais plantas você vai ter na sua casa é conhecer o ambiente que a sua casa tem. Muita gente pergunta, por exemplo, qual planta eu tenho que ter no meu quarto? Qual planta eu tenho que ter na minha sala? Então, você só vai ter como saber que planta ter nesse ambiente depois que você descobrir que tipo de ambiente é esse. E o tipo de ambiente está baseado no tipo de luminosidade que ele recebe. Às vezes eu vejo alguns vídeos no YouTube tipo, plantas para ter no seu quarto, plantas para ter na sua cozinha. E não necessariamente as plantas vão ser legais nesses ambientes só por conta dos princípios ativos dela, dos motivos delas purificarem o ar e tudo mais. Antes de qualquer coisa, você tem que saber se a luz que esse ambiente recebe não vai fazer com que a planta sofra. E é justamente por isso que uma galera fala que eu não consigo ter planta em casa porque a planta morre e tudo mais. Às vezes a planta tá num breu total, não recebe um raiozinho solar. E assim, óbvio que a planta vai morrer, né? Todos os ambientes para planta precisam ter luz. Seja a luz dos raios solares mesmo, batendo ali, do sol batendo no lugar, ou luminosidade natural. Não é luz da lâmpada artificial, é tipo luz do sol. Então, basicamente, se você tem um lugar iluminado, você pode ter plantas naquele lugar. Pelas pesquisadas aí que eu dei desde que eu comecei a ser mãe de planta, eu descobri que existem 4 tipos de ambientes. O primeiro ambiente é considerado breu, que é quando é um ambiente que não é iluminado, ele não recebe iluminação natural, e nesses ambientes você não deve ter plantas, porque toda planta precisa de luz solar, assim como todo ser vivo, né? A gente não fica meio xoxinho, meio triste quando não tá tomando sol. Então, as plantas também precisam disso porque elas são seres vivos. Então, se você não coloca a planta num lugar que tem luminosidade, ela vai morrer. O segundo lugar se chama sombra, mas não é uma sombra que não recebe luz. Quando a gente fala de sombra se tratando de ambientes para colocar plantas, é sempre no sentido de que não bate sol naquele lugar, mas entra luz natural. O terceiro lugar se chama meia sombra, que é quando tem mais ou menos umas 4, 6 horas de sol por dia. É aquele lugar que tem muita luz e que em determinado horário do dia vai bater sol naquele lugar. E o quarto lugar chama sol pleno, que é quando tem sol todas as horas do dia. E geralmente são lugares bem quentes, né? Tipo aquelas casas que batem sol o tempo todo, que são muito quentes. São chamadas de ambientes de sol pleno. Aqui no meu apartamento, eu considero como meia sombra. Sombra ou meia sombra. Na verdade, assim, na maior parte do tempo eu considero como sombra, porque, tipo, a gente não chega a ter, tipo, muitas horas de sol batendo. Sempre tem alguns raios solares, mas eles não chegam a entrar no ambiente ao ponto de ter contato com as plantas. Então, depois que você conhece o ambiente da sua casa, aí é que você vai procurar plantas para sol pleno, plantas para sombra, plantas para meia sombra, entendeu? Inclusive, aqui no YouTube tem um canal que eu amo muito, que é de uma jardineira. Ela é jardineira profissional, ela faz cursos e tudo mais sobre cuidados com plantas, e eu tenho aprendido assim muita coisa com ela desde que eu comecei a ter plantinhas aqui em casa. O nome do canal dela é Minhas Plantas, eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês irem lá. Ela é tipo maravilhosa, sério mesmo. Então assim, se vocês quiserem entender um pouquinho sobre como cuidar das plantas e tudo mais, com dicas bem profissionais mesmo, eu vou indicar que vocês passem lá no canal dela. Muita coisa que eu sei hoje eu aprendi com Mainha, e muita coisa também eu tenho aprendido no canal dela, mas os cuidados com plantas, quando você tem esse básico assim de você entender luz, sombra, meia sombra e tudo mais, fica muito mais fácil
porque você vai procurar as plantas certas para aquele ambiente. Às vezes, tipo, se você comprou, sei lá, uma planta que é para sol pleno e você colocou ela num lugar de sombra, a probabilidade dela ficar tristinha, sabe, ficar xoxinha é muito grande. Então, por isso que a gente tem que conhecer muito bem esses ambientes antes. Uma outra dica importante é que as plantas não devem ficar extremamente longe da janela, a não ser que ela receba assim uma luminosidade muito grande, mas o ideal é que elas sempre estejam próximas à janela, a portas de vidro e tudo mais, sabe? Nesses ambientes que vão realmente fazer com que a luminosidade natural bata nelas. E é isso, eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou fazer um outro vídeo mostrando os meus cuidados com as minhas plantas aqui, do dia que eu vou regar, do dia que eu for adubar, para vocês poderem ficar por dentro e eu mostrar um pouquinho como é que funciona esses cuidados, porque é tudo uma parada, sabe, de olhar, de observar, de prestar atenção nas suas plantas, porque elas se comunicam com a gente falando se elas estão bem ou não. Mas enfim, isso vai ficar para um outro vídeo. Eu espero muito que você tenha gostado, que esse vídeo tenha te ajudado e já começa a dar aquela observada aí nos ambientes aí da sua casa, para depois você começar a escolher quais plantinhas vão fazer parte de sua família. Então é isso, um beijo e até mais!